Boa noite a todos, boa noite. Pessoal, aí pode abrir o vídeo, né? Aliás, o áudio. Boa noite, professor. Boa noite. Então tá.
gente, mais um reforço, assim, né? Mais uma aula de história. Tudo que eu irei falar hoje aqui é o que irá cair na prova, tá? Eu sei que há bastante, né? Eu vi bastante, um número bem alto de vocês não entenderam o trabalho, né? Que eu pedi para fazer de história, tá? Então, como o conteúdo da terceira fase ele é extenso, eu dividi ele em duas partes. Então, como eu vou falar de Idade Moderna, que é um período, tá? Começa no século XV, termina no século XVIII, aí o Brasil está inserido, tá? O Brasil já nasce aí nesse século XV com a Idade Moderna. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Então, aí eu limitei a prova para vocês, tá? Então, a prova valendo 7 pontos, ok? São 7 questões. E o trabalho valendo 3 pontos. Então, eu peguei uma parte do... desculpa. Eu peguei uma parte do... Obrigado, Roberto. Eu peguei uma parte do conteúdo de história do Brasil, tá? É uma história bem importante para nós, tá? Que é o período da ditadura militar no Brasil, tá? Então foi onde eu fiz o trabalho. Para quê? Para vocês refletirem um pouco. Desculpa, gente. Alergia, eu tenho problema com limite. Tá. Então eu limitei, assim, né? Já que eu estou trabalhando essa questão da ditadura militar no Brasil, porque isso é uma coisa que está fervendo, né, hoje no Brasil. As pessoas falam, volta da ditadura militar, né? O período militar foi ótimo, foi maravilhoso, né? E não foi bem assim, né? Não foi bem assim, não é bem assim. Tá? Nada melhor do que a democracia, nada melhor do que nós sabermos nos expressar, falar, né? Reivindicar, participar, tá? Nada melhor do que isso. A ditadura militar não é nada disso, tá? Até porque muitos de vocês não eram nascidos nesse período. Então, eu peguei o final ainda ali da ditadura militar também, peguei já, né, a era da decadência do período militar, tá? É uma época mais tranquila, assim, desse período, mas não é fácil não, tá? Mas eu prefiro, porque os militares, gente, os militares só assumiram por causa de outro momento, daí que vem o trabalho que eu pedi para vocês, tá? Então, é uma reflexão, ok? Então, uma reflexão, daí vocês vão fazer o trabalho, vocês vão entender do que eu estou falando. Tá, gente? Acho que daí dá para enxergar um pouco do quadro. Aí eu vou explicando aqui conforme o quadro para vocês. Tá? Vamos com calma. Professor, professor, às vezes eu não tenho uma horinha de aula só, mas eu já avisei lá no grupo. Tá. E pode deixar que eu vou adicionando eles ali, porque eu estou conectado lá também, tá. mesmo que deu, tá? Tá, obrigado. Não precisa nem estar estressando ali no mouse. Tá, né? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Pô, senão eu vou ver a aula não acontece, né? Eu vou até o braço direito aqui, na aula de História e Geografia. Então foi isso aí. É isso aí que eu quis trabalhar com vocês, é um momento de reflexão. Quem acha que deve, quem acha que não deve, lê, pelo menos tem que ler e saber o que está falando. Não vai sair falando pela boca dos outros ou pelo pensamento do seu sofá. Tá? Aí eu fico com vocês ser tranquilo. Eu tive aula de história com o professor Giovanni, né? A aula que eu tive à distância com ele foi dessa forma. Né? Eles vão pedir pelo menos para ler um pouco para saber o que está acontecendo então, durante esse período de 64 no Brasil. Tá? Mas vamos voltar à nossa aula aqui, que é século XV, tá? Já é período de Brasil, já existe o Brasil aí, o Brasil já está sendo, né, desenhado no mapa mundial, a América está sendo descoberta, então nós vamos trabalhar isso aí. Então, da Idade Moderna, né, onde começa século XV, né? Século XV vai até o século XVIII, século XV até o século XVIII, a Idade Moderna. Tá? E junto com a Idade Moderna veio, né, veio bastante adventos, né? Bastante adventos junto com essa Idade Moderna aí, ok? Então, foi um período de transição também, né? Foi um período onde se transitou de um lugar para o outro, onde se transitou de economia para outra, de relações para outra. Foi um momento de muitas transições, assim, né? Então, foi um período, século XX, foi um período
digamos assim, bastante movimentado, tá? Vou usar essa palavra, movimentado. A Idade Moderna, começa no século XV, ele é a base, ele é o pilar, tá? Ele é o pilar do nosso mundo de hoje. Ok? Ele é o pilar. Por que o pilar? Porque, primeiro, né, no século XV, junto com o século XV, nasce o sistema de sobrevivência ou sistema econômico capitalista, ao capitalismo. Então, aí no século XV nasce o capitalismo, né? E a gente sabe como funciona o capitalismo, né? O capitalismo exige o quê? Exige uma força de trabalho, né? A base dele é a troca, a mercadoria, né? Tem como troca o dinheiro, né? A acumulação de riqueza, a exploração dos recursos naturais, né? Então, junto com o capitalismo vem tudo isso aí, né? Vem toda esse desenrolar aí, tá? As relações mudam, a cultura muda, né? Então, a cultura capitalista é outra, uma cultura de consumo, né? Então, o mundo, a partir do século XV, ele começa a fazer suas transformações segundo a ótica do capitalismo, segundo a visão do capitalismo. Hoje, se nós analisarmos hoje o mundo, historicamente, o mundo, geograficamente, ele está tatuado, né? Ele tem uma tatuagem do sistema capitalista, tá? Então, hoje, em todos os campos do mundo, o sistema hoje é capitalista, tá? Capitalismo financeiro, capitalismo bancário, né? Capitalismo de bolsa de valores, que é uma coisa mais complexa, né? Para ser entendida, mas hoje o sistema de sobrevivência no mundo é isso aí. Tá? É a acumulação da acumulação do capital. Tá? Dinheiro que se empresta juros, cartão de crédito que se cobra juros, né? Investimentos que custam juros. Tá? Então, hoje está em outra dinâmica, esse sistema capitalista. Mas a primeira dinâmica do capitalismo, né, iniciou no século XV. Tá? Então, a Idade Moderna teve como início, né, o início dela foi o renascimento urbano, o renascimento da cidade, o renascimento urbano da cidade. Então, quando o capitalismo faz a cidade renascer, tá? Se renasceu, então a cidade já havia nascido anteriormente? Sim, a cidade já havia nascido anteriormente. Só que se nós pegar o período anterior à Idade Moderna, que é a Idade Medieval, as pessoas viam um sistema de campesinato, moravam no campo, na vida rural. Né? Já com o capitalismo do século XV, as pessoas vão reacender as cidades, né? Vão voltar para a cidade. Tá? Porque o desenrolar todo vai acontecer na cidade, o comércio está todo na cidade. Por isso se diz renascimento urbano, né? Então as cidades vão começar a ficar mais populosas, né? Mais povoadas, né? Mais acumulação, né? As trocas de mercadorias e as correntes monetárias, né? Que é o dinheiro, vão ocorrer dentro da cidade. Tá? Então, por isso que a cidade renasce. Tá? Então, não é como a Idade Média, que as coisas estão acontecendo no meio rural, no meio do campo. Né? Lá no campo, não. Agora as coisas acontecem na cidade. Tá? Até porque esse capitalismo ele nasce com uma nova dinâmica social, né? Chamada classe social. Então, vai haver as classes sociais, e quem faz essa classe social aparecer é a classe burguesa. Tá? Então, os burgos são as feirinhas que ocorrem dentro das cidades. Tá? Então, por isso que faz a cidade renascer. Então, o renascimento urbano. Então, no século XV, a Idade Moderna, ela teve como início o renascimento urbano. Né? As cidades que estão nascendo devido a esses burgos, né? Devido a esses burgueses, esses feirantes que trabalham vendendo mercadorias por troca de monetário. Tá? Então, esse é o início da Idade Moderna. Professor, mas todo mundo diz que a Idade Moderna ela iniciou com as grandes navegações. Também, mas eu estou falando lá, onde nasceu, lá na Europa. Tá? Vai nascer, o capitalismo vai surgir, né, na cidade, obviamente na cidade, devido a essas feiras, esses burgos, no qual irão sair os burgueses. Os primeiros a captar
a corrente monetária, captar o dinheiro. Tá? Claro que é mais complexo, né? Claro que é mais complexo. As feiras aconteciam de cidades em cidades, reinos e reinos, né? Onde havia cidades ali ao redor dos leitos, havia as pequenas cidades, né? As chamadas cidades medievais, que existem até hoje na Europa. Essas cidades são cidades pequenas, né? São goelas, né? Que até hoje existem até lá. Né? Quem viaja para a Europa vai ver isso aí. Não é novidade, né? Então, existe até hoje a cidade medievais. A única cidade planejada hoje no mundo é Nova York. Né? Nova York é a única cidade planejada. Assim, né? Então, Nova York é uma cidade moderna. Frankfurt, na Alemanha, é uma cidade planejada. Já Londres foi reformulada, né? Lá na Inglaterra, né? Londres, se nós pegarmos, devido ao desmanche que houve, por causa da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? A França também. Então, são cidades que vão se readaptar, vão se reorganizar. Tá? Mas, enfim, a maioria das cidades na Europa, elas são cidades medievais, são cidades pequenas, que vão crescendo, assim, né? De uma forma assim, até meio estranha, né? As cidades. Algumas reformuladas, algumas reformadas, né? E outras nem tanto. Tá? Então, isso aí é o que significa, então, o renascimento urbano, tá? e o sistema capitalista vigente. Tá? Então, vamos à frente. Esse século XV, como eu havia falado, né, o renascimento urbano, vai haver as grandes navegações, ou as grandes descobertas, tanto faz navegações ou descobertas, né? É a mesma coisa. Tá? Então, aí eu já estou falando da América, né? Então, as grandes navegações espanhóis, né, ou espanholas, né, ou portuguesas, lusas, né, que chegaram até aqui através do Tratado de Tordesilha, né? Através do Tratado de Tordesilha, né? Então, a América então, vai ser explorada, né, pelos espanhóis e portugueses, que são, na época, né, durante esse período, que são as grandes potências do mundo. As grandes potências do mundo, Portugal e a Espanha. Tá? Então, isso vem para a América. Então, isso aí é outro fato da Idade Moderna. Tá? Então, as grandes navegações e descobertas faz parte também da Idade Moderna e do início da Idade Moderna, século XV. Tá? Então, isso aí não deixa de ser novidade também para vocês. Tá? Então, muito bem. Então, daí, os portugueses aqui chegam lá, exploram todo o litoral brasileiro, desde lá da Bahia, né, litoral baiano, né, até a Laguna, vai ser explorado pelos portugueses, toda a costa litorânea, né? Eles não adentram no Brasil, eles não vão adentrar o Brasil, assim, né? Eles vão só explorar a parte do litoral. Tá? Vão fazer contato com os nativos daqui, né? Esses nativos vão ser chamados de índios, né? Que é um equívoco, na realidade, porque eles achavam que estavam na Índia, né? Então, eles chamam os nativos daqui de índio, a gente chama de índio até hoje, né? Tá? Os Tupinambá, né? Os Guarani, né? Os Botocudos, né? Os Dabs, os Charruas, né? Esses são mais índios do campo, né? Então, os nativos que estão aqui vão sofrer esse nome, né, índios, tá? Por erro, porque os portugueses achavam, né, que estavam nas Índias e não estavam, né? Assim tem um grupo de historiadores que relata, fala, tem outros que acham que eles não vieram para cá por engano, já sabiam, né, o Tratado de Tordesilha. Bom, então existem duas, mas isso a gente não tem que se apegar, né? Isso são questões para historiadores se desenvolverem. Tá? Mas o que interessa para nós é que a Idade Moderna iniciou no século XV, ao século XVIII, teve início o renascimento urbano, as grandes navegações e a descoberta da América. O Brasil nasce aí, com a descoberta da América, através dos portugueses, né, as navegações portuguesas, que aqui chegam. Vejam bem, gente, eu não estou dando nome de ninguém, tá? Eu só apenas estou falando do século, não estou falando nem de data, tá? Para a gente não se apegar a data, essas coisas, tá? A pegar a nome, isso aí. O que interessa para nós é o fato histórico, tá? De como nós aqui, enquanto nação, nós nascemos, né? Tá? Então, aí, os primeiros passos do Brasil, né? Os primeiros passos do Brasil
Então, com a chegada dos portugueses aqui, né, com a vinda do branco europeu chegando às terras, onde haviam aqui bastante nativos, índios, né? Índios com toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, né? Como eu falei, Tupinambá. Aliás, a gente sofre, né? A gente vê a influência desses nativos da nossa maneira de falar. Né? No nome dos nossos rios, né? A gente vê isso aí, né? No Rio Paraná. São palavras guaraníticas, Tupinambá, né? Então, isso está impregnado, né? E nós aqui no Sul mais ainda, porque aqui no Sul, além da gente nós temos um pouco do espanhol, né? Nós temos o guincho, que é um povo andino, né? Temos o português, né? E no Brasil nós temos ainda mais o francês ainda, a gente aportuguesou, os franceses aqui tiveram, eles já comeram um pouco da cultura deles para nós, e a gente aportuguesou algumas coisas, né? Do francês, né? Durante todo esse período aí, né? A partir do século XV, Idade Moderna, que começa, então... Tá? E era uma aventura, imagina tu atravessar o Atlântico, né? Em cima de uma caravela ou de uma nau, né? A cada 10 que saíram de lá, 3 chegavam aqui, né? A maioria, né? Afundava. Tá? Então, quem é que vinha nessas navegações? Ora, pessoas que tinham, né? Marinheiros, aventureiros, pessoas que tinham certos problemas com a justiça portuguesa ou espanhol, né? E muitas vezes era obrigado a vir nessas empreitadas, né? Vir para o Novo Mundo, como eles chamavam, tá? Como uma forma de castigo. Tá? Muito deles, né? Chamados de degradados, né? A história conta, né? Os degradados, né? Então, os degradados chegando à justiça vinham, a não ser os que eram, né? Os grandes líderes de navegações, tipo o Cristóvão, né? O Cristóvão Colombo, né? O Alberto Vespucci, o próprio Cabral, né? Esses aí não tinham problema algum, eram aventureiros mesmo, seriam bem remunerados, né? Teriam prestígio depois da volta para a Europa. Então, tinha toda uma questão de ego, né? Também envolvido aí. E aventura, eles gostavam de aventura, só eram aventureiros, de fato. Tá? Vamos lá, seguindo, século XV ao século XVIII, Idade Moderna, início do nascimento urbano, séculos das navegações, período da descoberta do Brasil. Olha só, a descoberta do Brasil. Então, o que eles fizeram, né? Mandaram uma comitiva para cá, né? O Tomé de Souza, se não me engano, e o Gonçalves Dias mandaram para cá e para explorar o que havia, né? Aqui de bom. A princípio, o que eles queriam, né? A princípio, os espanhóis estavam atrás do ouro, né? Tá? E os portugueses estavam do ouro e da prata. Tá? Esse era a ideia, né? A portuguesa, né? Da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Esse era o objetivo da Península Ibérica. A Península Ibérica, onde fica Portugal e fica a Espanha. Então, esse era o objetivo dos ibéricos, né? Era descobrir esses metais aqui na América. Tá? Mas chegando aqui, os portugueses se encontraram, então, e tiveram muito interesse pelo pau-brasil. Tá? Então, os portugueses chegaram aqui quando foram fazer uma vistoria por todo o litoral, descobriram, então, o pau-brasil, que é uma árvore, né, excelente, né, da casca para fazer o corante, né, fazer um corante, uma cor púrpura, né, e usar madeira também, que é bastante, né, uma madeira bastante nobre, né. Então, o pau-brasil é retirado, né, aqui aos montes, né, levado aos montes para a Europa, né, esse pau-brasil, com o objetivo, então, de utilizar a madeira, o objetivo de usar a corante da casca, né, do pau-brasil. Então, essa foi a primeira exploração. E usar como mão de obra, como não tinha como trazer muita mão de obra da Europa para cá, de Portugal para cá, eles usavam muito o escambo, né, que era o índio, né, o trabalho, a mão de obra indígena, né. Só que o índio, o macho, o índio, o homem, né, o índio, ele não, na realidade, não trabalha, né. Daí que vem toda a história, o brasileiro é vagabundo, bem disso aí, né. Eles falam, o brasileiro não gosta de trabalhar. Então, essa é a ideia que o brasileiro gostava de trabalhar, está associado a essa questão do escambo indígena, porque muitas vezes o índio pegava um cap, um chapéu, um punhal português,
entrava com o mato e não voltava mais, né? Não fazia mais a atividade combinada com os índios, que era de levar o pau-brasil até a orla marítima, né, até a beira do mar, para que os portugueses conseguissem levar. Então o índio fugia muito, porque o índio não era de trabalhar. O papel do índio na tribo é só caçar e proteger a sua tribo. Esse é o papel do índio. Né? Quem pratica agricultura é a Índia. Né? É a mulher que pratica a agricultura. Então ela que faz a coivara, toca fogo, ela que faz o plantio. Né? E algumas tribos. Tá? Então o índio homem, o índio macho, ele não pratica, não trabalha, ele vive da caça, né? Vive da pesca e vive, né? Bem de sistema de nômades, assim, né? Não é tão sedentário, né? Algumas tribos cultivam, outras não cultivam. Algumas praticam agricultura, outras não. Tá? E é bem assim. E as que praticam agricultura, o índio também não trabalha. O índio só caça e protege, e pesca e protege a tribo. Tá? E a Índia é a que pratica agricultura, coivara, toca fogo, limpa, né? E pratica agricultura. Tá, gente? Então, daí que vem esse conceito. Então, esse índio não voltava para trabalhar. Pegava, isso chamava de escambo, né? Troca de trabalho por punhal, por chapéu, né? Por casacos, né? Por objetos, né? Calçados. E o índio pegava, não ia para dentro do mato, não voltava mais, né? Não buscava a madeira para o Brasil, né? Então, isso aí, essa falta de mão de obra também foi um pesadelo para os portugueses, né? Não conseguiram levar mais para o Brasil daqui devido a isso, né? Devido à falta da mão de obra. Né? Então, no meio da descoberta surge o Brasil e o grande interesse português no Brasil é o pau-brasil. Né? Então, Portugal tem o maior interesse ainda nas Índias, buscar as especiarias nas Índias, por mais que custe, né, bastante dinheiro, né, e tem que ter bastante tecnologia naval para chegar até as Índias, né, a fazer a volta ali, né, pelo sul da África, né, chamado Cabo das Tormentas, né, onde ali ficavam muitos navios, né, muitos navios afundavam ali, né, caravelas, naus afundavam ali, mas mesmo assim os portugueses decidiam ir até as Índias. Então era muito caro ir até as Índias, na realidade, né? Devido a todos esses fatores, né? Da natureza e especiarias também, né? E outra coisa, detalhe, né? Eles não iam por dentro da Europa, ali, a Europa e a Ásia, né? Eles não iam para aquela chamada Euroásia, né? Eles não iam por ali simplesmente porque a Turquia já tinha sido invadida, Constantinopla já tinha sido invadida pelos turcos, né? Que hoje é a Turquia, né? Então, Constantinopla, que hoje é a Turquia, que fica bem ali na divisa, né? Entre a Europa e a Ásia, né? Não dava para ir. Né? Então, os turcos eles eram muçulmanos, eles não admitiam católicos lá, né? Aí teve todas as cruzadas, aquela questão das cruzadas também, o Saladin, né? Correu eles de lá, outros o Saladin não perdoou e mandou embora, né? Mas muitos católicos morreram, né? Nessas cruzadas que nasceram, né, anterior ao século XV. Então, a grande saída foi para Portugal e Espanha, a navegação e até as Índias buscar especiaria. Tipo de especiaria, seda, cravo, pimenta, né? Tudo que seja, que conserve, né? E que utilizem, né? Na Europa, que era vendável na Europa. Eles faziam, né? Buscavam na Índia, tá? Aí, claro, surge o Brasil, né? Surge a grande questão de os portugueses não estavam dando certo essa aventura indo até as Índias, buscando isso aí, faliu um pouco isso aí, não houve mais investimentos, porque já havia acumulado o capital, né? Século XVI, século XVI, a Europa já havia acumulado dinheiro, já, né? Desse comércio com as Índias. Então, o que eles resolvem fazer? Os portugueses resolvem, então, colonizar o Brasil. Tá? Então, o Brasil se torna colônia simplesmente com o grande objetivo de quê? Usar a cana-de-açúcar como uma exploração econômica. Tá? Então, a cana-de-açúcar será a grande exploração econômica, e aí sim o Brasil vai ser colonizado,
vão criar no Brasil um sistema de capitanias hereditárias, né? Que é outro problema hoje no Brasil, que é a questão da terra, dos grandes latifúndios. Então, serão criados 15 lotes vão lotear o Brasil, né? Assim, de leste a oeste, né? Vão lotear o Brasil assim. E dessa loteação do Brasil, 15 lotes serão doados a 11 donatários. Tá? O que são esses donatários? São nobres falidos que estão em Portugal, né? É um peso para a coroa, né, portuguesa ter que bancar esses nobres lá falidos, né? Cheio de pose. Então, eles oferecem essas terras aqui no Novo Mundo, na América, para que eles possam ter uma nova chance, né? E assim ter uma ascensão financeira, né? E um prestígio social maior. Tá? Então, vem para cá, esses portugueses, né? Nobres, aventureiros também, chegam aqui e recebem 11 donatários de 15 lotes. Tá? Então, teve um que ficou com mais lotes, né? Ou ficou com 4 lotes. Tá? O restante, cada um pegou um lote. Então, isso é uma questão da terra no Brasil hoje. A gente abre a reflexão para isso. Porque quando o Brasil se torna independente, em 1822, pensa bem comigo, 3% só da população brasileira era dono de terra, proprietário de terra. 97% da população não tem terra. Então, é a mistura do índio, do negro, né, do português e de outros europeus que aqui vieram, misturaram, né, e criou o povo brasileiro, se nasce o povo brasileiro, né, essa miscigenação, né, e que é o corpo, né, do povão brasileiro, mas a terra fica com branco, né, a terra fica, mesmo sendo terras indígenas, né, os proprietários sejam os índios, né, vai haver mortes, né, muitas mortes de índios, né, irão matar muitos índios, dizimar muitos índios, dizimam, né, bastante, né, dizimam 80% das tribos indígenas serão dizimadas, tá? No Brasil. Então, outro problema, né, grande, tá? A gente poderia aprender muito mais, né, com os índios tinham muito mais conhecimento da terra aqui para passar, para os europeus passar, para o povo brasileiro, mas não. Isso aí foi ignorado, né, e passado à frente, fora a questão da terra. Então, tem que ter muito cuidado. A gente continua a falar de questão de propriedade. A gente vê que a propriedade privada no Brasil está na mão de meia dúzia de pessoas que decidem, né, o que vai cultivar, de que maneira vai cultivar, o que vai criar, de que forma vai criar, desmatar as questões ambientais, explorar a mineração. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado, tá, do que vai falar, porque isso é um problema crônico que nasceu lá no Brasil colônia, assim, lá com as capitanias hereditárias. Tá? Então, o Brasil colônia vai criar o sistema de capitanias hereditárias. Tá? Mais tarde, né, isso beirando o século XVIII, a Espanha e Portugal vão perder prestígio. Tá? Então, a América já está se tornando independente. Vejam bem. O que vai acontecer na Europa? Na Europa vai acontecer as guerras napoleônicas. Tá? Na Europa vai acontecer as guerras napoleônicas. O Napoleão, né, vai criar o grande império napoleônico da Europa. Da Europa, por que eu estou falando de Europa? Estou falando da Espanha, Portugal, França, passando na França, Napoleão francês, vai para a Inglaterra, né? Vai para o Império Austro-Húngaro, ele vai crescendo, assim, né? O Napoleão chegaria até o Egito, né? Chega até o Egito, o Napoleão com as grandes expedições dele. Então, o Napoleão, ele vai, né, criar o seu grande império dentro da Europa, né? Então, ali a Prússia, a Alemanha, a Polônia, né? Isso aí tudo, né, tudo vai fazer parte, né, do Império, pedaços, né, vão fazer parte do Império de Napoleão. E na América, o que vai acontecer com os reis da época? Né? Os reis da época vão fugir, tipo Dom João VI foge com a família real para o Brasil, porque Napoleão está invadindo Portugal. Né? Então ele foge para cá. Isso para o Brasil, isso para a América é um aspecto positivo, porque aí a América se torna independente. Né? Então, assim que a família real chega aqui no Brasil, no século XVIII, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal. Então, nós deixamos de ser colônia. Nós perdemos a característica de colônia e nos tornamos Reino Unido de Portugal. Então, nós vamos ter uma bandeira, né? As cidades vão começar a se organizar. Rio de Janeiro, por exemplo, a família real vai se organizar, né? Vão ser criadas as primeiras faculdades, as primeiras escolas. Então, o Brasil vai ver um desenvolvimento com a chegada da família real, a estadia da família real aqui, né?
não é algo positivo para o Brasil. Tá? Então, isso aí a Portugal e a Espanha está mostrando que está perdendo força econômica e força política dentro da Europa. Tá? Então, o enfraquecimento, né? E em contraponto disso, a Inglaterra está sumindo. A Inglaterra não fez nenhuma expedição de navio, aliás, fez, mas foi bem mais tarde, né? Já com outra tecnologia naval. Tá? Havia muita pirataria inglesa, né? Não existe pirata francês, gente, só pirata inglês. Então havia muita pirataria, né? Os piratas ingleses, né? Abatiam muitas mercadorias, muitos navios, né? Virando o mar, né? E roubavam essas mercadorias, vendiam troco de banana na Europa. Tá? E os ingleses compravam isso aí, né? Os burgueses ingleses compravam, né? Essas mercadorias, né? Do mercado negro. Tá? Então, a Espanha e Portugal estão perdendo espaço econômico para a Inglaterra. A gente perde espaço econômico para a Inglaterra. Então, vejam bem. A independência da América está por um fio. Né? E qual é o fio disso? Em 1776, os Estados Unidos rompem com a Inglaterra de vez. Né? Então, a Inglaterra está indo para outro momento do sistema capitalista, que é a indústria. Né? Aquele capital que acumulou na fase comercial, que começa no século XV, né? A fase comercial, século XVIII, esse capital está bem acumulado, os burgueses estão muito ricos, né? Então eles vão investir esse dinheiro na indústria. Tá? Então vai ser outra modificação da Europa, a Europa por inteira vai sofrer, então essas transformações, né? As pessoas vão surgir uma outra classe social chamada operária, trabalhador, né? Então, os operários, né, que irão trabalhar na indústria, né, no século XVIII, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, se a gente vê os primeiros operários começam na Inglaterra. Tá? Então, a Europa inteira está sofrendo transformações, os ingleses, né, perdem a sua colônia, não está interessado muito também na sua colônia, né, há um rompimento ali, uma série de fatores, né, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma colônia de povoamento, o Brasil é uma colônia de exploração, essa é a diferença. Os ingleses protestantes, né, pentecostais, foram morar nos Estados Unidos, não eram ingleses católicos. Né, os católicos europeus, da Espanha e Portugal, vieram para a América Latina, né, isso é uma característica. Né, então, muda tudo, né, a questão cultural e ideológica. Né. Então, o renascimento urbano, né, muda toda a questão ideológica, muda tudo, né? As pessoas começam a ter outro tipo de pensamento. Né? Então, já vai a filosofia, deixa de ser filosofia, se torna ciência. Né? Então, já vai ver a ciência, vai ser mais experimentada, a geografia, a biologia, né? A história, tudo vão se tornar ciências, vai ter seus próprios métodos, e deixa de ser filosofia. Tá? A filosofia, que é a mãe, né? Agora tem o seu filho, que é a ciência. Tá? Então, isso são as modificações que estão acontecendo. O campo cultural e ideológico, né? O campo cultural e ideológico na Europa. Tá? Então, a Inglaterra é a grande potência agora, assume esse espaço econômico no lugar da Espanha e de Portugal. Tá? Gente, vocês querem fazer uma pergunta? Quem está em casa? Tá legal? Estão ouvindo bem? Pode abrir o áudio aí e falar, gente. Sim. Aqui o áudio para mim está ruim de quem falou. Está meio distorcido o áudio. Tá? Mas alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Tá legal? Ótimo. Estão conseguindo absorver bem a aula, tá tranquilo? Tudo que eu estou falando aqui, gente, prestem atenção, eu coloquei aqui no quarto dia, é o que de fato vai cair na prova. Tá? Tenho certeza que vocês vão ler a prova, vão lembrar do que eu estou falando, ou de algum apontamento que vocês estão fazendo em casa. Tá? Tenho certeza que vocês irão lembrar. Depois eu vou pedir para o Roberto fazer uma selfie aqui da sala desse quarto e botar para vocês, para vocês darem mais uma olhada de perto. Tá? Eu quero ajudá-los, eu não quero prejudicá-los.
Meu papel aqui é ajudá-los a terminar esse colégio, vocês ir para outra etapa da vida de vocês. Tá? E essa aí ficar para trás, tá bom? Sim, eu quero. Formatura, né? Formatura no final do ano. Tá? Agora, né? Para o próximo mês, formatura. Tá? Então, menos de um mês, né? Para formatura aí. Então, é o que eu desejo para vocês, tá? Vocês terminem essa etapa da vida de vocês. Então, vamos lá. Eu parei com a Inglaterra. A Inglaterra é uma nova potência econômica, né, a partir do século XVIII ali, século XVII, XVIII. Tá? A independência da América ela vai ficar por conta dos Estados Unidos, em 1776. Mas o que significa a independência dos Estados Unidos? Além de mostrar que a América está se tornando independente, o que os Estados Unidos está vendendo para o mundo? Qual é a ideia que os Estados Unidos está vendendo para o mundo? Os Estados Unidos está vendendo a ideia econômica para o mundo, né? Esse sistema capitalista, né? Industrial. Então, se nós analisarmos o Taylorismo e o Fordismo, ele nasce nesse período. Então, são as linhas de montagem que está acontecendo, né? Então, esse é o modelo que os Estados Unidos vai vender para o mundo, né? Dessa segunda fase do capitalismo que se chama industrial. Então, os Estados Unidos, a independência norte-americana, está sinalizando, mostrando para o mundo um novo modelo econômico a ser seguido. Tá? Então, a independência americana vai mostrar para o mundo, vai assinar para o mundo como um novo modelo econômico a ser seguido no mundo. Tá? Bom, e o que está acontecendo a nível político? Né? Está acontecendo o seguinte, a Inglaterra faz as suas reformas, né? Tem as suas revoluções, né? Uma é chamada Gloriosa e uma chamada Puritana, né? Que acontece na Inglaterra, tá? Que são os nobres que querem dar um golpe no parlamento inglês, né? Os ingleses, os burgueses ingleses que querem participação, né? Na política através do parlamento, que é a Câmara, né? Dos cidadãos, né? Então, lá eles vão fundar os direitos humanos, né? Os direitos, né? Do cidadão, né? Em inglês. Então, vai ser tudo redigido, né? Então, a Revolução Puritana, que vai ser tentada dar um golpe, né? A nobreza dá um golpe, mas não consegue, né? E cobrar impostos. A nobreza quer cobrar impostos da burguesia, mais impostos, mais que a burguesia já paga, né? Essa nobreza quer muito mais para os seus confortos, né? Os seus luxos. Essa nobreza vai querer bastante luxuosa, né? Na Inglaterra e na França também são bastante luxuosos, né? Então eles vão querer, né, através dessa Revolução Puritana, fazer isso aí. Só que não dá certo, né? Não dá certo, aí há toda uma mudança, né, de reinos, né? A família dos Tudor, né? Que é a descendência, né? Os Bourbons deixam de governar a Inglaterra, os Tudor, né, que são escoceses, bem governados. Daqui a pouquinho a intervenção da Holanda, né? Através do Guilherme de Orange, né? Então, isso tudo aconteceu na Europa, tudo século XVIII, né? E o sistema capitalista industrial está por trás disso aí tudo. A burguesia, que é a participação política, que existe a lei de cercamento, então todas as terras dos nobres falidos, os burgueses vão comprar, chamada lei de cercamento, mas isso aí tudo tem que ser fundamentado através do parlamento. Né? Então, essa Câmara dos Cidadãos, dos bons lá, cidadãos, em inglês, ela vai ter bastante parcela dessa burguesia, bastante, né? Então, a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentar, então o rei não tem peso político algum, vai ser eleito, né, segundo a Revolução Gloriosa, vai ser eleito, então, o primeiro-ministro. Tá? Então, aí o nosso primeiro-ministro na Inglaterra. E na França, não. Na França, não. Tá? Os franceses não vão aceitar. Tá? Até porque a burguesia, a nobreza francesa quer dar um golpe sobre a burguesia, né, sobre o povo. Então, eles não vão aceitar. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser todos guilhotinados, né? A guilhotina vem, a cabeça não tem dor alguma, né? Eles morreram sem dor, né? Os nobres morreram sem dor. A cabeça rolou, não sentindo nada, né? Com a cabeça, e foram todos, né? Toda a descendência, toda a linhagem, né? Ali do Luís XVI, do XVIII, tudo ali, tudo foi Luís XV, tudo foi guilhotinado, todo mundo, né? Não sobrou nenhum, né?
Maria Antonieta, todo para cá, a gente tudo guilhotinado, não sobrou nada. Nem os filhos, nada. Guilhotinado todo mundo. Tá? Eram inimigos da nação. Então a França, com a Revolução Francesa, ela vai vender um modelo que vai ser adotado e bebido, né, pelo mundo, tá? Que é o Estado, o poder político. Então, a Inglaterra torna uma monarquia parlamentar, a França não. A França cria o Estado moderno, tá? O Estado e seus poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Os 3 poderes, tá? Que vão ser criados pelo francês Montesquieu. Né? Montesquieu, né, vai criar, então, vai dar a ideia, né, sobre o filósofo, né, vai dar a ideia de como deve funcionar esse Estado. Então, o Estado tem 3 poderes. Né? Tem o poder judiciário, tem o poder executivo e o poder legislativo. E esses poderes, eles vivem harmonicamente. Nenhum pode se sobrepor no outro, nenhum pode mandar no outro. Né? Então, eles têm uma harmonia, eles têm que viver harmonicamente, né? Tem que respirar juntos. Tá? Tem que ser juntos, tem que ser tocados juntos. Não pode um sobrepor no outro. Mas aqui no Brasil, queriam fechar o Supremo Tribunal Federal, alegando uma série de coisas, né? E principalmente do lado político, como se o lado político também não tivesse um monte de defeito. Então, querendo um sobrepor o outro. Isso aí é perigoso, isso aí fere a democracia. Claro. É que eu não consigo ouvir, tá distorcido aqui. Tem que abrir o áudio agora aí. Tá? Aqui no Brasil, eles não respeitam mais nada, né? Aqui no Brasil, o quê? Não respeitam mais nenhum poder um sobre o outro, né? Exatamente. Um tenta intervir, um tenta sobrepor o outro. Não pode. Não pode. Então, quer dizer, isso está assinalando o quê? Uma crise no Estado, dentro do poder político. Porque quando a França faz a Revolução Francesa, por isso que a gente estuda a Revolução Francesa. Só a gente não estudava, não tinha importância alguma a Revolução Francesa para nós. Por que a Revolução Francesa tem importância para nós? Porque a Revolução Francesa criou o Estado moderno, o Estado que nós adotamos aqui no Brasil. Tá? O Brasil constituiu a República, cria o seu Estado, cria os seus poderes. Tá? E um poder não pode interferir no outro, como qualquer parte do mundo, eles não interferem. Tá? Então aqui já houve briga com o Supremo já brigou já com o Executivo, já brigou o Legislativo, já houve interferência. Tá? Então, qualquer mensura negativa, qualquer gesto negativo em relação a isso aí vira uma ditadura, é pior. Aí nós vamos ter que pensar pela cabeça de uma pessoa só. Aí vai ter várias pessoas pensando. Isso é ruim. Tá? Aquele velho ditado, o que é bom para ti não pode ser para mim, às vezes. Tá? O que é melhor para ti, às vezes, não é melhor para mim. Eu não estou falando, eu não estou ouvindo. É distorcido, gente. Eu queria ouvir. Professor, uma pergunta. Pode falar. Aqui no Brasil, nós temos ainda um movimento monárquico, né? Aqui no Brasil tem? Nós temos um movimento monárquico. Temos, é isso. Houve uma época um plebiscito, né? Para que a gente adotasse, né? Que tipo de poder nós queríamos de novo a monarquia, se nós queríamos, né, o regime presidencialista ou o regime parlamentarista, isso eu me lembro. Mas a gente optou pelo presidencialismo, né? Eu não vejo problema nenhum aí no presidencialismo. Né? Agora a monarquia seria um pouco engraçado, né? Monarquia, porque aí o Congresso ia funcionar de qualquer forma, porque seria uma monarquia parlamentar, era só para ter um monarca, alguém para comer e beber também de graça às nossas custas. Tá? Na Inglaterra, a rainha a Elizabeth, né? Ela não tem peso político algum, ela não interfere na política em momento algum. Tá? Então, mas ela tem a própria família real vive muito bem, né? Porque tem muito recurso, né? Quantos anos, né? E fora começou ali com o Henrique VIII, o Henrique VIII dá um calote na Igreja Católica e pega as terras, a família real pega as terras da Igreja para eles, né? Então, o Henrique VIII, olha o que o Henrique VIII faz.
Olha só como é que são as coisas. Ele separa da Catarina de Médici e casa com a Ana Bolena. Né? E aí ele não podia, porque segundo ele era casado, né, pela Igreja Católica, ele não poderia, né? Não poderia fazer isso aí. Aí então ele nega, né? Vai negar a Igreja Católica e vai se tornar protestante. Entenderam? Aí se torna protestante, ele pega as terras da Igreja Católica para ele, para a família real. Acontece. Ele não tem sangue brasileiro? Não, a gente tem a família que mora em Pernambuco, lá dos descendentes, mas aí não tem peso algum. Aí nós vamos ter que depender do Congresso, aí vão ter que eleger um líder, né, do partido lá, igual acontece na Inglaterra, né? Igual acontece na França, igual acontece no Japão, acontece na Alemanha. É um partido com o maior número de representantes, né, no parlamento, que elege o primeiro-ministro, né? É um regime parlamentar. Mas é semelhante ao presidencialismo, não há diferença, porque eles governam pelo mesmo período, né? Período e tal. E todos eles dependem também, né, do Congresso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós falamos. Às vezes a gente acha que está ruim, pode piorar. A gente tem que ter cuidado com o que vai falar, com a forma que vai pensar. Né? Às vezes de cabeça quente a gente não resolve nada. Né? Então, não adianta de cabeça quente querer resolver as coisas. Não é a força que vai ser resolvido. Nada se resolve a força. Isso, não adianta querer forçar, não adianta, depois não adianta força, não adianta não vai ser por aí. Tá? Bom, gente, está faltando 8 minutos para terminar nossa aula, tá? Então daí, ó, ok? Tudo que está escrito aqui, eu vou pedir para o Roberto fazer uma selfie, mandar para vocês, botar no grupo aí. Tudo que está escrito ali é o que vai cair na prova. Gente, boa prova para vocês, tá? Vai dar tudo certo. Certo? Obrigado, professor. E semana que vem vai ser nas aulas de geografia, né? Que eu sou professor de geografia também, né? De história, né? Eu sou de geografia, né? Então, semana que vem a aula de geografia com esse aqui que vos fala. Gente, espero que tenham entendido, tá? Desejo uma boa prova para todos, tá? Que tudo dê certo. Se pegarem para aqui, né, estudarem um pouquinho, que o Roberto vai colocar no grupo para vocês, vocês irão se dar bem na prova. Tá? São 7 questões na prova, o trabalho eram 3 questões. Né? Eu acho que a maioria já vem comigo, já deu do nível 1, né? 2, nós estamos no nível 3. Tá? Então, todo mundo tirou uma nota bacana, uma nota boa, né? Na área da geografia e da história. Outra coisa, ninguém vai sair historiador daqui, ninguém vai sair geógrafo daqui. Quem quiser aprofundar mais os conhecimentos históricos, né, que vai estudar, aqui é a base que vocês têm que ter. Então, eu apenas tento colocar vocês dentro do contexto, tá? Tempo e espaço, para que vocês consigam pensar um pouco, tá? Sobre si e sobre o que está ao redor de vocês. Tá? É isso que eu desejo. Uma boa prova a todos, tá? Fiquem com Deus, ok? E não esqueçam, o que está aqui será o que vai estar na prova, tá? Não tem distinção alguma, tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.